TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. A convite da Maria Sanches, idealizadora do projeto Planeta Mulheres Sustentáveis, nós estamos aqui pela 4ª vez no Sheraton Hotel. Então, iniciando agora as palestras, e nós estamos felizes porque esse projeto iniciou assim, de uma forma tão contundente, achando que na primeira vez nós tínhamos 30 pessoas, 20 pessoas, a Maria convidou, de repente 40, 60. E hoje, na 4ª edição, tivemos a oportunidade de ver quantas mulheres, quantos palestrantes competentes nessa experiência maravilhosa do agronegócio. E a felicidade maior para a gente é que as mulheres estão vestindo a camisa também neste projeto. E o agro, nós sabemos que o agro sustenta o mundo. Não temos comida nas mesas, nem do brasileiro e nem a nível internacional, se não fosse por força do agro. Isso é motivo de alegria. Eu agradeço a Maria Sanches pelo convite de mais uma vez, pela 4ª edição, a TV Tudo Web, revista Gala Magazine, está aqui dando essa cobertura completa deste 4º seminário. Muito obrigada, Maria Sanches, parabéns pelo seu trabalho. TV Tudo Web, revista Gala Magazine, agradece você. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início ao 4º seminário Planeta Mulheres Sustentáveis, realizado nesse dia 8 de junho de 2026, no Sheraton, aqui no Hotel em São Paulo. Mais uma vez reunimos representantes do setor público, da iniciativa privada, produtores rurais, especialistas e membros da sociedade civil, para refletir sobre um tema que impacta diretamente o presente e o futuro de todos nós. A proteção dos recursos naturais é a construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentáveis. Nosso propósito é promover conscientização, diálogo, ações, práticas que contribuam para a preservação ambiental, fortalecendo a responsabilidade compartilhada entre governos, empresas e cidadãos. Agradeço profundamente o apoio das organizações parceiras, dos produtores rurais e de todos os que acreditam na importância desta iniciativa. Aqueles que ainda observam esse projeto com cautela, deixo uma mensagem simples. Estamos plantando semente de conhecimento, de conscientização e transformação, que certamente produzirão resultados positivos para as próximas gerações. Também reforço um alerta que não pode ser ignorado: os eventos climáticos extremos já faz parte de nossa realidade. Seus impactos atingem a todos, mas afeta de forma ainda mais severa aqueles que possuem menos recursos para se proteger e se adaptar. O clima não reconhece fronteiras, setores ou classes sociais. Estamos todos conectados pelos efeitos das decisões que tomamos hoje. Que esse seminário seja mais uma oportunidade para fortalecer compromissos, compartilhar experiência e construir soluções que contribuem para um Brasil melhor, para um mundo mais sustentável, resiliente e promissor. Sustentabilidade é um compromisso, é coletivo, que exige ação, inovação e cooperação de todos. Muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria, em nome da Maria Sanches, agradecer o convite e a honra de estar aqui. Sou delegada de polícia, fui por 2 mandatos presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, diretora e secretária-geral da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, fui secretária de Segurança Pública da cidade de Santos ano passado, deputada estadual por 15 a 20 dias entre novembro e dezembro desse ano,
E hoje volto, nunca deixei de ser, mas volto para a atividade fim na carreira como delegada de polícia. Quando a gente fala, e esse convite foi desafiador, porque nós sempre falamos no combate à violência contra a mulher e uma visão mononuclear. E a gente sabe que todos os aspectos da sociedade são interligados. E principalmente em uma esfera de realmente de uma injustiça social, de uma covardia social, que é a violência contra a mulher. E o que tem a ver a sustentabilidade com a violência contra a mulher? Absolutamente tudo, porque a sustentabilidade hoje não é apenas a preservação ambiental. Existem 3 pilares: o ambiental, o econômico e o social. É justamente nesse pilar social que entra o combate à violência contra a mulher. Uma sociedade que permite que suas mulheres sejam subjugadas, uma sociedade como o Brasil, que é o 5º país mais democrático, entre os países democráticos, o Brasil é o 5º país mais perigoso para uma mulher nascer. Porque nascendo aqui no nosso país, 20% de nós mulheres já estamos condenadas à morte por nascermos mulheres. Numa sociedade em que não se preserva a igualdade, não se preserva o combate a essa vulnerabilidade, estamos numa sociedade que não é sustentável de forma genuína. Porque uma ausência de políticas públicas no combate à violência contra a mulher traz um gasto absurdo nos próprios sistemas de Estado. Quando a gente fala na assistência social, nos direitos sociais, quando falamos principalmente no acesso à justiça, polícia judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, quando falamos também em saúde pública. Então, claro que é um impacto já aos cofres públicos, mulheres violentadas, violadas diariamente, e a gente tem esses números cada vez escalonados de forma brutal, geometricamente falando. Quando temos mulheres que são violentadas, temos essa mulher já retirada do mercado de trabalho. Essa mulher retirada do mercado de trabalho, automaticamente, ela também não tem e não dota de uma autonomia econômica, financeira. Ela não tem a sua autonomia. Consequentemente, ela não dá o respaldo necessário para os filhos. Os filhos ali estão, juntamente com essa mulher vulnerável, violada, torturada, agredida, também estão sofrendo as consequências. E se fomenta uma sociedade cada vez mais desigual. Não é à toa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou como prioridade o combate à violência contra a mulher na sua agenda de 2030, sabendo que um Estado, um país que não fomenta genuinamente políticas públicas, não só políticas ideológicas coloridas, mas pragmáticas, as mulheres nós mulheres continuaremos estando nessa assimetria de tratamento desigual numa sociedade que foi construída de forma equivocada, totalmente patriarcal e machista. Isso não tem a ver com posicionamento político ideológico, isso tem a ver com realidade. E quem se cega nessa realidade, ou é ingênuo ou é mau caráter, porque sabemos que não tem como, em todos os aspectos da sociedade que estivermos, não tem como falarmos que ainda assim somos tratados de forma desigual. E é triste eu falar isso. É triste que hoje a mulher que tem um comportamento proativo, uma mulher que tem um comportamento talvez um pouco mais agressivo, seja essa mulher que sobreviva. Teríamos que ter uma democracia completa para que mulheres que são delicadas, frágeis, que não queiram se posicionar, não precisassem. Então, automaticamente, o exemplo de mulheres que nós vemos e que nós desenhamos e que está sendo ilustrado, são mulheres que vão para o fronte. Mas será que é justo isso? Só essas mulheres terem respeito? Então, quando a gente percebe toda essa situação em que o Brasil, de forma hipócrita, em todas as esferas, quando faz pactos entre os poderes para combater a violência contra a mulher, mas na realidade não combatem, porque os comparsas estão ali, em todas as esferas. Aliás, como delegada de polícia, eu vou falar uma coisa: eu nunca vi um criminoso ter mais comparsa
do que aquele que agride a mulher. Ele tem um comparsa no futebol, no clube, na sociedade, no trabalho. Aliás, é uma briga só entre eles. Só deu um tapa na cara dela. Então, o que a gente tem que colocar em mente é que não podemos catalogar menos criminosos ou mais criminosos. O meu olhar para um roubador, para aquele que pratica estelionato ou aquele que agride a mulher, é o mesmo olhar de um canalha, de um criminoso, de um covarde. E assim nós temos que fomentar a sociedade cada vez mais unida, repudiando como não aceitos nessa sociedade esse tipo de tratamento. Porque a desigualdade social, a desigualdade de tratamentos entre homens e mulheres fomentam ainda essa assimetria. Essa assimetria só prejudica um país que busca ser um país desenvolvido e um país que aplica de fato a sustentabilidade. Muito obrigada. Bom dia novamente, né? A gente já se cumprimentou, mas até complementando algo que a Luísa colocou, eu acho que a gente precisa sempre estar repetindo. O Brasil, os produtores brasileiros são os maiores preservadores do meio ambiente, e a gente precisa repetir isso constantemente, porque infelizmente a gente é taxado, né, os produtores e produtoras, como que a gente estivesse acabando com as nossas florestas, né, com o nosso meio ambiente. Então a gente precisa repetir isso muito, e quando a gente fala do agro e num painel desse, num evento desse de sustentabilidade, a gente precisa reforçar esse dado, e a gente vem fazendo muito na Federação da Agricultura. O nosso presidente, a Comissão Semeadoras do Agro, vem falando muito essa temática, e principalmente quando a gente fala fora do Brasil, porque a gente precisa falar fora do Brasil que realmente é o nosso agro brasileiro, para desmistificar tudo que vem sendo taxado como se o agro brasileiro estivesse acabando, né, com todas as florestas, com o meio ambiente, com essas mudanças climáticas. Mas, e falando da Comissão Semeadoras do Agro, a gente vem fazendo muito isso, né? Há 4 anos atrás iniciou esse trabalho justamente para trazer essas mulheres para a visibilidade, para a gente ir minimizando essa parte de igualdade de gênero, né? Outro dia me falaram assim: Juliana, você vai ficar falando e repetindo isso, mas demora-se muitos e muitos anos, vai demorar 230 anos, né? Para a gente não se falar mais, né, da importância do homem e da mulher para ser igualitário. Não importa quantos anos vai demorar, mas a gente não pode deixar essa temática para trás, e somente assim. Maria, mais uma vez, parabéns. Eventos como esses, painéis como esses e outras grandes lideranças que temos aqui hoje, para a gente ir minimizando essa temática. E a gente vem fortalecendo muito isso nas semeadoras, levando para as mulheres do campo a parte de capacitação, a parte da importância da autonomia financeira, como a nossa delegada colocou hoje aqui, né, sobre a violência, e falou, ela com muita propriedade colocou isso. Somente nós da Federação, do SEBRAE, a gente vê que a gente só começa a ir minimizando isso quando você leva uma autonomia financeira para as mulheres. Quando você leva essa oportunidade, que ela pode. Então, tudo isso através da capacitação. Hoje, no Senar, nós temos mais de 400 títulos de capacitação. A gente capacita mais de 250 mil alunos por ano no estado de São Paulo. Nós estamos aqui com a Silvana, que é responsável por Minas Gerais. E nos últimos 3 anos, né, como eu falei até no meu discurso inicial, que a gente trabalha muito com os números, né? Nós tivemos nos últimos 3 anos 97% do aumento de capacitações no Senar São Paulo, a evolução das mulheres. Então, isso reflete-se a esse trabalho da gente estar indo, trazendo essas mulheres para a visibilidade, mostrando que elas podem, que elas são capazes, se capacitando, e não é para ela estar lá competindo com o marido, não, na propriedade, sim para estar ao lado e até resgatando a família, os valores da família. Porque quando a gente fala em autoestima, a gente fala em violência, em toda essa abrangência, a gente não pode esquecer dos resgates dos valores da família. E somente isso a gente consegue, né, ir voltando lá atrás
para valorização e até mesmo para a gente possa criar mais meninos e mais meninas com mais amor, né, com mais respeito com tudo isso. Então a gente vem fazer esse trabalho, a gente já teve mais de 30, 40 mil mulheres nessas nossas andanças. A gente tem a temática da saúde muito forte hoje. Nós temos um programa chamado Semear é Cuidar, que ele vem através do Promovendo a Saúde no Campo do Senar, onde através temos a prevenção ao câncer de mama, colo do útero e agora de pele, onde a gente atende essas mulheres desde a mamografia, todos os exames complementares, até a biópsia, na rede privada de laboratórios, somente inserindo essa mulher depois no CROSS, em caso ela for detectada com câncer de mama. A mesma coisa no colo do útero, no câncer de pele, sendo atendida homens e mulheres. E falo uma coisa para vocês, os resultados são assustadores. Está dando mais de 20% de câncer de pele. Então, algo que nós não fomos culturalmente criados para ir uma vez por ano ao dermatologista. E também é uma questão até de políticas públicas. Os municípios, eles têm muito pouca disponibilidade de consultas ao cidadão de dermatologista durante o mês. Então, através de um câncer de pele, pode vir uma metástase e a pessoa falecer e nem sabe do que faleceu. Então, todas essas atuações, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo vem fazendo com o Senar, com o Sebrae, justamente para que a gente possa ir minimizando, né, que nós não vamos resolver o problema, mas que a gente possa ir minimizando, possa ir orientando, porque a nossa população falta muita orientação. Muitas mulheres não fazem exame por falta de orientação. Então, é uma das nossas grandes temáticas, né, no Senar, essa parte orientativa também da saúde. Vejam. Prazer estar aqui, gente. Na realidade, quando a gente fala assim, uma federação da agricultura, principalmente em Minas, o que você fala? Tem homens. E onde estão as mulheres? Quando você pega os dados do agro de Minas Gerais, as mulheres aumentaram 46% a participação das mulheres gerenciando propriedades em Minas Gerais durante 10 anos. E aí você fala, onde estão essas mulheres? Nós precisamos das mulheres por quê, na realidade? E foi aí que há 3 anos também nós começamos a fazer um trabalho dentro da federação em cima de mulheres, mas também de jovens. Porque nós precisamos de gente nova no nosso setor, nós precisamos de ter uma sucessão. E, baseado em dados, o que você vai fazer com as mulheres? Nós começamos a fazer um trabalho bem de formiguinha, no interior, falando com essas mulheres, a importância dessas mulheres, a necessidade do posicionamento dessas mulheres. Elas precisam de saber que aonde elas estão, elas têm um valor fundamental, e eu vou falar isso daqui a pouco por quê, mas também elas podem ser as nossas representantes, de estar divulgando, de estar participando, nos falando quais são as reais políticas públicas que nós precisamos. Não adianta a gente falar quais são de cima, adianta a gente escutar a base, saber quais são as necessidades, qual é a visão delas, do que elas realmente necessitam, onde elas estão. E foi nesse trabalho, com esse olhar que nós começamos. E quando você começa, a primeira coisa que você percebe é que as mulheres não têm conhecimento de dados. Então é muito importante a gente falar do nosso setor, porque na hora que elas vão conversar, elas saberem que o setor é importante. Por que é que eu tenho por lei que preservar em Minas Gerais 20%, e por que eu preservo 33%? Então, em vez de eu falar que o produtor desmata, queima, destrói o meio ambiente, eu contesto alguém que chega com dados errados e fala, não, meu filho, eu tenho que preservar 20%. Quem é que compra uma casa e deixa 1/3 dela fechada? Porque o governo vai usar. O produtor faz isso. Então, mostrar para ela a importância dela estar ocupando esse espaço lá e também uma valorização fundamental. A mulher, às vezes, ela não percebe, mas bem falado por você,
ela é altamente responsável pela sucessão familiar. Enquanto a mãe está envolvida no processo, quando ela toma a frente, principalmente o filho tem um olhar muito grande daquela continuidade, de saber que aquilo dali é possível, de saber que aquilo dali gera recurso financeiro. Ninguém vai ficar sem o pilar econômico só preservando o meio ambiente, gente. Nós precisamos de levar esses 3 pilares de forma junta. E o financeiro, o econômico, é o mais importante. Às vezes a gente não discute. Mas ela também é responsável por uma preservação de lixo, né? De ensinar o filho a fazer descarte correto, a evitar uma queimada. Então, esse trabalho, a gente precisa de chegar até elas e fazer esse trabalho. E aí, delegada, vem um dado muito interessante, que quando a gente pensa nas mulheres rurais, quase não são contabilizadas nas estatísticas. Por quê? Porque elas pouco saem para fazer uma denúncia, elas pouco saem para chegar numa cidade. E muitas vezes, quando elas vão com os maridos. Nós não podemos esquecer disso. Como é que ela chega numa delegacia para fazer uma denúncia? Não tem. Mas cabe a nós chegarmos até elas e virar e falar assim, olha, isso aqui é violência, violência doméstica. Você precisa de estar preparado para ir encontrar alguém que te escute, que fale, né? Então, esse trabalho, nós pegamos ele como pilar, porque nós precisamos de formar líderes, nós precisamos de uma representatividade, nós precisamos que as mulheres saiam do lugar, vão participar dos comitês do município, das comissões municipais, começa a representatividade local, gente, para depois alcançar outras. E elas não estão preparadas, então nós temos ido capacitar essas mulheres. E é interessante como nós temos visto com os números crescendo. Nós começamos há 3 anos atrás, com 17 encontros de mulheres no estado de Minas, uma participação de cerca de 1.800. Em 2025, nós fizemos 80 encontros de mulheres pelo interior, com a participação de 8.000 mulheres. É uma média de 100 mulheres por encontro. Você chegar naquelas pequenas cidades, levar informação, levar para elas o valor. Quando você chega naquela curritela lá no fundo, você fala com a mulher, você é produtora rural, ela não se sente nem que ela fala assim, meu marido é. E eu falo com ela, na hora que a dívida eu chegar é sua e dele. E aí, você vai assumir seu posicionamento ou não vai? São pequenos detalhes que para a gente é óbvio, mas para elas que estão lá no canto não são. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta.